Olá, eu sou Daniele Souza, advogada, especialista em direito empresarial digital e também em todas as questões jurídicas relacionadas à área da estética. Vou começar o vídeo já pedindo que, se você gosta do nosso conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder mais nada. E hoje eu vou falar para vocês sobre essa montanha-russa de emoções que tem sido a vida do esteticista de junho para cá. Vou explicar um pouco sobre o papel de cada órgão, né? Vou explicar sobre o papel da Anvisa, sobre o papel do conselho de classe e o que diz a lei que regulamenta a atividade de vocês, e explicar para vocês se alguma coisa mudou, se não mudou, o que fundamenta a atuação de vocês, e falar para vocês que, honestamente, nos últimos tempos, nada de muito significativo aconteceu. A Anvisa, por exemplo, na última semana, o que ela fez foi consolidar um entendimento que ela já tinha. Se antes essa história era pulverizada no boca a boca, alguém que contou que sofreu uma fiscalização e tudo mais, acabou posicionando vocês sobre como que a Anvisa age com relação ao esteticista, agora está consolidado no único documento e vocês podem consultar. Fora isso, nada mais aconteceu. A batalha continua. Quando vocês resolvem atuar, por exemplo, com injetáveis, vocês fazem isso com base numa interpretação favorável do texto da lei que estabeleceu a atividade de vocês, e não com base em nenhuma outra questão. Mas vamos lá, deixa eu explicar ponto a ponto o que cada coisa significa. Tem alguém que hoje resolveu de novo participar do vídeo. Olha como ele tá folgadão e lindo aqui. Olha isso. Então vamos começar falando sobre o papel da Anvisa. O papel da Anvisa é promover a proteção à saúde da população. Eu tenho visto um monte de gente repetir como papagaio, ou seja, sem analisar, sem saber o porquê que está repetindo isso, que a Anvisa não tem o poder de legislar. De fato, a Anvisa não tem o poder de legislar, nem foi essa a pretensão dela quando ela emitiu a última nota técnica, que foi a razão de tanto burburinho nos últimos dias. Aliás, gente, vamos voltar aqui para o começo, porque esse vídeo vai ser publicado não sei quando, e ele vai ficar disponível na internet não sei por quanto tempo. A gente está falando hoje, no dia 14 de julho de 2023. E por que isso? Por que eu estou enfatizando a data? Porque as coisas mudam muito rapidamente. De junho para cá, a gente vem vindo numa verdadeira montanha-russa mesmo de emoções. Tem hora que vocês estão lá em cima, tem hora que o sentimento é um sentimento muito ruim, muito baixo, com relação à segurança jurídica para o desempenho da atividade de vocês. Então, eu estou falando da situação de hoje. Hoje, dia 14 de julho de 2023, o que a gente tem é uma nota técnica emitida pela Anvisa que fala, que demonstra qual que é o posicionamento dela com relação à atividade, ao desempenho da atividade do esteticista. O esteticista aquele previsto naquela lei 13.000 e alguma coisa de 2018. Eu não vou ficar aqui falando o número de lei também, depois eu vou deixar na legenda do vídeo para vocês, porque só torna um pouco mais cansativo. Então, eu estou me referindo àquele esteticista previsto naquela lei de 2018. E o que a Anvisa deixou claro sobre o entendimento dela com relação à atividade de vocês? Primeiro, ela deixou claro e fundamentou também em lei que o esteticista não está elencado no rol dos profissionais de saúde. Não estando elencado no rol dos profissionais de saúde, ele não pode atuar com medicamentos, só com produtos cosméticos. E atuando com produtos cosméticos, ela traz também uma outra definição do que são produtos cosméticos, baseado numa outra resolução criada por ela também. E aí diz que o produto cosmético, ele é aquele que só pode ser utilizado de forma externa, né? Com isso, o que a gente fecha? Qual é a conclusão que a gente chega sobre o que a Anvisa pensa sobre a atividade de vocês? Ela pensa que vocês só podem atuar com os cosméticos e que vocês, portanto, não podem atuar com os produtos injetáveis. Mais uma vez eu reitero aqui para vocês, não é nenhuma novidade. Ela apenas consolidou um documento onde ela deixa de forma muito clara qual que é essa visão. E esse documento serve para quê, basicamente? Ele serve para orientar os profissionais, né, sobre várias especificações técnicas que devem seguir. Ele elenca ali uma série de resoluções da própria Anvisa para falar para vocês onde vocês devem consultar, e aí eu estou falando para os demais profissionais da saúde, não para os esteticistas,
quais são as resoluções que vocês devem consultar quando tiverem dúvidas sobre descarte de resíduos, sobre as instalações físicas e tudo mais, mas ela serve também para deixar claro qual que vai ser o posicionamento dos fiscais quando eles estiverem fazendo as fiscalizações nos espaços. E aí, por isso a razão de tanta comoção, né? Ao mesmo tempo que a Anvisa deixa claro qual que é o posicionamento dela com relação à atividade de vocês, a que tipo de atividade vocês podem desempenhar e tudo mais, ela também é um pouco incoerente porque ela fala que a Anvisa não tem competência para regular questões relacionadas à habilitação profissional para desempenho das atividades. É muito incoerente, porque ao mesmo tempo que ela diz, com base em várias resoluções e leis, que vocês não podem atuar com isso, ela diz que a competência para falar sobre habilitação profissional para desempenhar determinada atividade é dos outros órgãos que têm como escopo esse tipo de atividade, quais sejam os conselhos de classe. E aí a gente caiu de novo naquela velha história de que vocês não possuem conselho de classe, e aí surgiu toda aquela história de que vocês têm que correr para votar de forma favorável à criação da lei, porque a criação de lei de conselho de classe é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, portanto do presidente. Enfim, por isso que surgiu essa outra discussão, né? Ah, se a gente tivesse um conselho de classe, o conselho de classe nos habilitaria para tratar disso. E não é, porque assim, qual é a chance também de vocês terem, qual é a certeza, na verdade, que vocês têm que criado um conselho de classe, eles diriam que automaticamente vocês estão habilitados para trabalhar com injetáveis. A gente não tem, né? São pessoas, a gente não sabe o que motivam essas pessoas, a gente... Enfim, a gente não tem essa certeza que automaticamente, com a criação do conselho de classe, vocês estariam habilitados. Eu andei conversando com alguns esteticistas nos últimos tempos e eles me disseram que formações mais antigas, de fato, não abordavam a questão dos injetáveis, e aí vocês me corrijam se eu estiver errada. E aí a gente cai também para aquela questão da importância da última portaria do INEP, que atualiza, né, as matrizes as matrizes curriculares dos cursos de estética, que falam que a prova do INEP, de agora em diante, ela vai ter que abordar também a habilidade desse profissional que se forma no curso de estética sobre questões relacionadas a injetáveis, né? Então, ela põe meio que uma pá de cal sobre todas as dúvidas do fato da matéria injetáveis constar ou não nos cursos de vocês. A gente passa a entender que se isso é cobrado dos alunos, né, nessa avaliação dos cursos universitários, se é cobrado é porque consta na base curricular de vocês. Então, assim, aquela decisão do INEP do mês de junho, ela foi muito boa, né? Como eu disse, ela coloca uma pá de cal sobre essa questão. Mas, e com relação aos profissionais que se formaram anteriormente, né? O conselho de classe, ele provavelmente estabeleceria as diretrizes ali, estabelecerá as diretrizes do que vocês devem comprovar, de que forma que vocês vão fazer a comprovação de que tiveram contato, tiveram essa formação, que essa matéria foi explorada por vocês. Então, assim, há a necessidade, eu acredito, inclusive, né, veio na minha caixinha de perguntas se eu acredito que esse conselho de classe vai ser criado. Eu acredito que sim, mais cedo ou mais tarde ele vai ser criado, mais cedo ou mais tarde vocês vão ter diretrizes mesmo para seguir, para entender de que forma que vocês vão defender a atuação de vocês com injetáveis. Mas, gente, a gente como advogado, a gente faz uma interpretação muito benéfica da lei que disciplinou a atividade de vocês, né? Então, a gente acredita que lá atrás, em 2018, quando regulamentou a profissão dos esteticistas, já ficou claro que vocês podiam sim trabalhar com todos esses materiais, que vocês podem realizar procedimentos invasivos. E aí, com base nessa lei, que a gente defende a atuação de vocês. Essa atuação é uma atuação tranquila? Não, né? Por hora não é uma atuação tranquila, vocês vão estar atuando fundamentados no que diz a lei de vocês, com base nessa interpretação benéfica do que diz a lei de vocês, mas se vocês sofrerem uma fiscalização,
vocês vão ter que adotar providências jurídicas, providências judiciais, talvez, para defender essa atuação de vocês. Porque lembra do que eu disse? A resolução recente da Anvisa, ela já deixa muito claro que o fiscal chegou no espaço de vocês, ele vai criar caso porque vocês estão trabalhando com injetáveis. Esses dias não, já tem um tempo, que eu ouvi de uma pessoa que me procurou falando que contratos existem para ser quebrados. Eu olhei aquilo, dei uma certa risada e, óbvio, contratos mal feitos, eles existem para ser quebrados, eles vão ser quebrados invariavelmente, assim. Eles vão ser quebrados, a pessoa que está ali não vai ter muita segurança e tudo mais. A mesma coisa eu digo com relação a vocês estarem trabalhando fundamentados no que determina a lei. Né, vocês estão trabalhando de forma regular, porque a lei assim permite, entretanto, vocês vão ter que defender que vocês estão trabalhando de forma regular. E defender perante a Anvisa não vai ser uma tarefa fácil, provavelmente essa questão vai se tornar uma questão judicial. Tá? Continuem trabalhando, eu acho, caso vocês tenham capacitação para isso. Eu acho muito mais importante do que qualquer lei é o fato de você estar habilitado e com segurança, não estar colocando o seu paciente em risco, você utiliza produtos que são certificados pela Anvisa, você domina a técnica, você não está colocando o seu paciente em risco. Se você tem uma carteira, ou talvez a sua carteira só seja fundamentada, sua carteira de clientes só seja fundamentada na questão dos injetáveis, eu acho que você não precisa se desesperar, mas você precisa estar ciente do risco. Agora ele tá dando tchau. Então eu encerro por aqui essa questão dos esteticistas e espero que tenha sido mais esclarecedor do que os últimos stories, do que todas essas questões pulverizadas. Nada mudou significativamente para vocês, a batalha continua. Prossigam, qualquer dúvida, qualquer comentário, entre em contato, seja pelos comentários, seja pelo direct. Aqui na descrição do vídeo também tem todas as formas de contato, seja por e-mail, seja por WhatsApp, enfim. Sigam-nos para não perder mais nada, acionem o sininho, deixem o seu like e até a próxima.